E eu queria começar trazendo uma frase da sua última coluna na Folha de São Paulo, que você escreveu agora em março, sobre o relatório bimestral de receitas e despesas divulgado pelo governo, que repete a fórmula do ano passado: subestima despesas e superestima receitas, projetando um déficit irrealista. Aí você falou mais à frente que trata-se de empurrar a má notícia para frente, enquanto se busca mais receitas e pouco se faz para controlar despesas. Dentro do mercado financeiro, a gente sente que o Brasil vem surpreendendo positivamente nos últimos tempos, né, por resultado de PIB e tudo mais, mas seus trabalhos, que são muito acompanhados também pelo mercado, mostram que algumas coisas, principalmente no lado fiscal, o Brasil não tem dado muitas boas notícias, né? E acho que esse tom crítico aqui já mostra um pouco disso. Queria que a gente começasse o papo com o seu raio-x de como é que está a situação brasileira, principalmente para o lado fiscal. Bom, vamos lá, Thiago. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estar aqui é sempre um prazer. Toda vez que eu venho aqui, eu faço o disclaimer, né, que eu não sou economista de mercado. O economista de mercado está olhando o hoje, o amanhã, qual é a oportunidade que eu tenho de ganhar dinheiro no curto prazo. Meu trabalho é olhar a perspectiva do Brasil no médio prazo. Vamos fazer um contraste disso. Hoje a gente está olhando 2 anos de crescimento muito bom, né? Crescimento próximo de 3%, mercado de trabalho bombando, crédito crescendo, as pessoas olham, poxa, tá indo bem, né? Você para e olha e fala assim, pô, vamos fazer a tradicional contabilidade do crescimento, né? Qual o potencial de crescimento da economia brasileira? Produtividade vem numa trajetória negativa, caindo, está crescendo na margem um pouquinho, mas vamos considerar uma produtividade zero. Taxa de investimento está lá embaixo. Tá? Se eu pego o crescimento do estoque de capital dos últimos 4, 5 anos, dá 3% de crescimento do estoque de capital. População e idade ativa está desabando. Vinha crescendo a 1,3% ao ano, 5 anos atrás, está crescendo 0,6%. Quando eu pego esses númerozinhos, boto lá na função de produção, faço as minhas continhas, isso aí dá um crescimento de 1,7%. Né? Esse é o potencial de crescimento. Pode crescer um pouco mais? Pode. Você tem um monte de gente fora do mercado de trabalho desde a pandemia que pode voltar, né? Então aumenta circunstancialmente a força de trabalho. A produtividade é procíclica, então quando você dá um estímulo fiscal, a economia cresce, você tem mais gente no mercado formal de trabalho, a produtividade cresce, mas não vai botar a gente num crescimento muito acima de 2% ao ano, numa trajetória de longo prazo, né? Isso é muito pouco, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é alguma coisa que não tem duração muito longa, né? E aí a gente pode, ao longo da nossa conversa aqui, ir debulhando esse argumento. Quer introduzir o Daniel, Júlio? Então, Daniel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como o Salomão sempre lembra, você surpreendeu muito o mercado no ano passado por ser um dos primeiros a afirmar que as projeções estavam muito pessimistas, você esperava um crescimento maior, né? Nesse ano de 2024, você é o primeiro dos pessimistas ou você continua otimista? Bom, primeiro de tudo, obrigado Marcos, obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar aqui. Eu acho assim, não estou o primeiro dos pessimistas, eu acho que a gente tem tudo para de novo repetir um pouco da mesma história do ano passado. A gente começa o ano com uma certa perspectiva de crescimento aí da ordem de 1,5, que já está caminhando para 1,8, eu acho que no final das contas a gente vai acabar entregando um 2,5, talvez 3. Então, assim, não vejo muito motivo para essa altura do campeonato virar de mão, assim, achar que as coisas vão começar a dar errado ou que alguma coisa vai sair fora desse script. Eu acho que a gente ainda tem uma boa trajetória de melhora a partir daqui. Agora, não obstante, assim, eu concordo integralmente com o Marcos, tá certo? Assim, quando você olha o longo prazo do Brasil, assim, nossa perspectiva de crescimento não é nada brilhante, né? Ainda semana passada, fazendo um gráfico de crescimento do PIB de diversos países da América Latina, assim, diversos mesmo, 20 países, para não ser acusado de cherry picking, pegar só os que foram melhores ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil é o pior, ou um dos piores, independente do nível original de renda, enfim,
A nossa performance econômica ao longo do tempo deixa muito a desejar, muito, né? Agora, você tem alguns padrões que eu acho que têm sido recorrentes desses booms e busts brasileiros, né? A gente consegue, às vezes, ter alguma trajetória de crescimento um pouco mais forte por algum período, apenas para ir acumulando um monte de desequilíbrios no processo e acabam, de alguma maneira, numa crise, e daí a gente tem que, né, volta a estaca zero, refazer, reconstruir algumas dos fundamentos econômicos, em particular o fiscal, é sempre nosso calcanhar de Aquiles. A gente vai acumulando desequilíbrios macro, em particular fiscal, e uma hora que você, né, a verdade chega, você tem que dar conta de resolver os seus problemas. E daí, nesse particular, o Brasil não tem feito uma boa lição de casa, tem feito uma lição de casa horrível. Mas, enfim, não é isso que eu acho que, neste instante do tempo, vai evitar que a gente tenha uma trajetória de crescimento um pouco mais forte por alguns anos, né? Tem um componente internacional que é muito, muito, muito importante. Acho que a gente está virando uma página para o lado mais positivo, e acho que isso há de ter consequências favoráveis sobre a gente por algum período, que a gente vai saber surfar essa onda aí nos próximos 2, 3 anos. Aí vamos ver quanto tempo a onda vai durar. Então, dá para dizer que no fiscal a gente não está fazendo a lição de casa, como você bem disse, mas esse vento favorável lá de fora, juntando com essa surpresa que o Brasil ainda está colhendo aí dos últimos anos, isso pode ajudar a empurrar essa má notícia mais para frente. Seria mais ou menos isso? Perfeito, eu acho exatamente isso. Quer dizer, hoje estamos todos preocupados com a trajetória da dívida pública e o déficit público. Todos. Você não encontra uma alma, talvez em Brasília, que não esteja preocupado com a trajetória fiscal. Não consegue ter um déficit público da ordem de 7% ao ano, a dívida subindo, sei lá, 5 pontos percentuais do PIB ao ano, sem levantar a sobrancelha e falar, puxa, esse negócio está, né, numa trajetória ruim. O meu ponto é, se o mundo vai para uma trajetória melhor e que vai nos ajudar, aí a gente vai passar a crescer um pouco mais, e eu acho que agora esse um pouco mais até tem uma qualidade do ponto de vista da arrecadação um pouco melhor do que o ano passado. O ano passado você tem uma surpresa muito importante do agro, foi importante para ele, gera renda, acaba movimentando a economia, mesmo investimento em maquinário, em insumos agrícolas, mas do ponto de vista da arrecadação, todo mundo sabe que a agricultura é muito pouco tributada, quer dizer, quase, acho que liquidamente deve ser abaixo de zero a tributação da agricultura, a quantidade de subsídio que recebe deve ser maior do que a quantidade de impostos que paga. Esse ano é uma qualidade diferente, é uma qualidade em que você a taxa de juros começa a cair, de maneira mais significativa, já desde o ano passado, a gente já começa a ver, eu acho, uma melhora do lado da demanda. E daí a demanda a gente vai ver renda e crédito e um pouco de formalização adicional da economia, fazendo com que a parte de consumo seja muito mais importante na determinação do crescimento do ano, e isso, obviamente, tem uma carga tributária maior do que o da agricultura. Então, em termos do que, digamos, a mesma taxa de crescimento, que seja 2,9 do ano passado, se a gente crescer 2,9 esse ano, a gente vai conseguir arrecadar mais impostos do que o que a gente conseguiu arrecadar com o crescimento de 2,9 do ano passado, pela composição do PIB um pouco melhor. Então, se a gente está preocupado hoje com o fiscal, eu não acho que todo mundo vai deixar de estar preocupado com o fiscal ao final do ano, mas potencialmente você vai estar um pouquinho menos preocupado porque a arrecadação terá surpreendido pelo crescimento da economia. Lógico, a gente tem até uma tarefa hercúlea aí de aumentar impostos, né? Dado que, concordando 100% com o Marcos, a gente não tem uma agenda de controle de gasto. Né? A gente tem uma agenda de vamos aumentar o gasto e vamos tentar tapar o buraco da maneira que der para evitar o buraco das contas públicas aumentar. Mas eu acho que, enfim, se hoje as pessoas não estão tão preocupadas com o fiscal, eu tenho poucos motivos para acreditar que ao longo do ano, se a gente estiver certo sobre a trajetória de crescimento, que as pessoas vão ficar mais preocupadas com o fiscal. Vão ficar mais ou menos tão preocupadas quanto, ou talvez ligeiramente menos. Enfim, o tempo vai dizer.